Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à disciplina Tecnodocência AD. Eu sou a professora Luciana de Lima, trabalho junto com o professor Robson Carlos Loureiro e vamos apresentar então a ementa do semestre 2025.1. Os objetivos da disciplina são esses. O primeiro, compreender a definição de tecnodocência no seu viés teórico, político e prático, como uma integração entre docência e tecnologia digital. Então, durante a disciplina, a gente vai tentar entender de que forma a docência e a tecnologia digital podem se relacionar para dar origem à ideia da tecnodocência, que vai além da ideia que normalmente as pessoas trazem sobre junção dessas duas áreas do conhecimento. O segundo objetivo é identificar a importância da interdisciplinaridade no contexto do tecnodocente. A interdisciplinaridade é um dos pilares da tecnodocência, então ela é muito importante e precisa ser estudada com uma certa profundidade. Um terceiro ponto é refletir sobre os aspectos políticos da prática docente diante de propostas de práticas tecnodocentes. Então, a gente precisa entender também de que forma esse aspecto político emerge dentro dessa perspectiva tecnodocente. Um quarto objetivo é compreender a relação da teoria da aprendizagem significativa com a proposta da tecnodocência. E aí a gente vai estar utilizando mesmo o Ausubel como o patrono da teoria da aprendizagem significativa e a gente vai entender isso como um pilar da tecnodocência. E, por último, o quinto objetivo, identificar o uso dos conceitos abordados na disciplina em contexto aplicado de sala de aula. Então, vão existir momentos na disciplina que vocês vão pensar teoricamente sobre esses conceitos que estão sendo abordados aqui, mas em outros momentos vocês vão pensar de forma prática, de que forma eu consigo aplicar esses elementos teóricos, né, em sala de aula. Em termos de conteúdo, nós vamos trabalhar com esses quatro, né? Conceitos de tecnodocência, interdisciplinaridade, políticas na prática docente e teoria da aprendizagem significativa. E em termos de cronograma, nós temos aqui tudo mapeado, tá certo? É claro que cronograma é uma coisa que pode mudar de vez em quando, mas a gente procura seguir o mais digamos assim, perto possível disso que a gente apresenta aqui para vocês. De qualquer maneira, a gente pede que vocês tirem um print dessa tela, coloquem na agenda de vocês, para que vocês possam acompanhar bem de pertinho o significado disso tudo que eu vou explicar nesse momento. Se vocês observarem, tudo o que a gente faz na disciplina começa numa segunda-feira. Dia 7 de abril é uma segunda-feira, dia 14 de abril é uma segunda-feira, 21 de abril é uma segunda-feira, tá certo? Então, tudo isso aqui tá começando sempre numa segunda-feira, tá? Então, no dia 7 de abril, nossa próxima aula, ou nossa primeira aula, digamos assim, né? Nós temos a ambientação e a ementa. No dia 14 de abril, nós vamos aplicar o questionário de sondagem. No dia 21 de abril, como vai ser feriado na segunda-feira, essa vai ser uma semana sem aula, tá? Dia 28 de abril, a gente vai começar, então, a trabalhar com os elementos teóricos e práticos dos conteúdos, tá? Então, dia 28 de abril, a gente começa aí com os conteúdos de tecnodocência. Serão 3 semanas para a abordagem de cada conteúdo teórico. No dia 19 de maio, está previsto o início para a gente trabalhar com a interdisciplinaridade, mais 3 semanas. No dia 9 de junho, mais 3 semanas sobre políticas. E a teoria da aprendizagem significativa vem aí a partir do dia 30 de junho, mais 3 semanas, tá? O questionário de autoavaliação é aplicado, então, no dia 21 de julho, certo? Finalizando, então, assim, essa semana aí da nossa disciplina. A AF, por exemplo, ela vai ser colocada apenas a partir do dia 28 de julho, né, para que vocês possam fazer o que realmente precisar ficar para a F, tá bom? O fato é que cada conteúdo teórico vai ser contemplado em 3 semanas. Então, nós vamos trabalhar os elementos de leitura, os elementos de vídeo, né, e um mural aberto para discussões, perguntas, se vocês acharem necessário. E a cada semana vocês vão ter um quiz
para poder responder a um quiz pontuado. Vou já explicar, né, quando chegar na parte da avaliação, tá bom? Então, vocês vão ter para cada conteúdo teórico aí 2 quizzes, um com viés mais teórico e um com viés mais prático de aplicação do conteúdo em sala de aula. Muito bem, então, sabendo que o início é sempre às segundas-feiras, é importante vocês terem em mente que vocês precisam entregar tudo que está sendo solicitado para vocês em termos de atividade até as quartas-feiras, tá? Então, dia 9/4 aqui é o último dia para que vocês façam a ambientação e respondam ao quiz da ementa, tá? Então, dia 9/4, desculpa, é uma quarta-feira e aí vocês precisam finalizar essa atividade que está sendo solicitada nessa semana. Ah, professora, mas eu não consegui, tive um problema e tal. Então, ok, você vai ter direito à sua segunda chamada, que é sempre mais um dia, né? Até a quinta-feira, dia 10/4, tá bom? Então, vocês vão ter direito a 3 dias para fazer cada atividade. Não conseguiu finalizar nos 3 dias, vocês vão ter direito à segunda chamada dessa atividade para fazer até o dia 10/4 ou até a quinta-feira. Cuidado apenas porque eu coloquei algumas datas em vermelho aqui. Então, por que eu fiz isso? Porque dia 17/4, ela é uma quinta-feira, mas entra naquela coisa da quinta-feira santa, né? Na universidade, aqui na UFC, a quinta-feira santa é ponto facultativo, tá? Então, a gente vai deixar essa data 17/4 válida, tá certo? Para que a pessoa entregue e faça a sua segunda chamada, caso seja necessário. É importante que vocês façam até o dia 16/4, porque assim vocês já ficam livres e o feriado fica todo para vocês, né? Mas quem tiver algum contratempo pode entregar até o dia 17/4. Outra data importante é o dia 2 de maio, né? Dia 2 de maio, se você for perceber, é uma sexta-feira. Por que a gente passou, então, a segunda chamada para sexta-feira? Porque dia 1º de maio é feriado, né? Então, é uma quinta-feira de feriado. Então, para evitar qualquer problema, a gente passou, então, a segunda chamada para sexta-feira, tá certo? Então, fiquem atentos a essa data. Mas lembra que toda segunda chamada, ela acontece sempre às quintas-feiras, tá? Essa é uma exceção em função do feriado. E outro feriado também que vai acontecer em junho é o Corpus Christi, no dia 19 de junho. Então, quem não conseguiu fazer a atividade até o dia 18, pode entregar até o dia 20 de junho, em função desse feriado do dia 19, tá bom? Então, fiquem atentos a esses detalhes, né? Lembrando que a gente sempre começa a atividade numa segunda-feira. Vocês têm até a quarta-feira daquela semana para entregar a atividade. E caso você precise de uma segunda chamada, né? Porque você não conseguiu finalizar até a quarta-feira, você tem aí a quinta-feira para fazer a coisa acontecer. Tá bom? Essas são as datas, guardem e acompanhem para ver se a gente está seguindo realmente tudo certinho. Em termos de avaliação, o que vai acontecer? Nós temos um total, pessoal, de 11 atividades, tá certo? Então, vai haver um quiz da ementa, ou seja, vocês vão assistir esse vídeo, vão responder um quiz com base nos dados que a gente colocou aqui, incluindo o plano de ensino que também está disponível no Google Classroom, tá certo? No nosso ambiente. Vocês vão preencher o formulário do questionário de sondagem, então é uma segunda atividade. E para cada conteúdo teórico, vocês vão ter 2 quizzes, tá? Então, como são 4 conteúdos teóricos, tecnodocência, interdisciplinaridade, políticas e aprendizagem significativa, vocês têm aí 8 quizzes no total para fazer em relação aos conteúdos, especificamente, né? E o questionário de autoavaliação é o preenchimento de um formulário. Qual a diferença do quiz para o preenchimento de formulário? O quiz, ele traz um elemento de pontuação, certo? Então, realmente, você vai preencher o quiz e vai ter uma nota, né, em função dos certos e errados que você colocar. No caso do questionário de sondagem e do questionário de autoavaliação,
apenas o preenchimento de formulário. Então, vocês têm liberdade para escrever nesse formulário aquilo que vocês têm na mente de vocês. A gente pede para vocês não consultarem, não porque vocês vão tirar uma nota maior ou menor em função da consulta, é porque é importante que a gente saiba o que está na mente de vocês e não naquilo que está no livro ou na internet, tá bom? Então, os quizzes, eles valem 1 ponto, tá certo, gente? Veja que eu coloquei 2 pontos aqui, porque são 2 quizzes, mas cada quiz vale 1 ponto. E o preenchimento de formulário, ele vale apenas meio ponto, tá? Então, se vocês computarem aqui, o somatório vai dar um máximo de 10 pontos. E se vocês observarem, vocês têm aí 11 atividades, porque 2 atividades estão vinculadas a uma pontuação de 0,5, tá bom? Então, fiquem atentos a esses detalhes, porque isso tudo vai ser perguntado lá no quiz da ementa. Em termos de frequência, a nossa disciplina tem 64 horas aula. Vocês têm direito pela UFC a 75% de presença ou 25% de falta, né? Na EAD, a gente computa a frequência de vocês pelas atividades que vocês estão desenvolvendo. Então, se você deixa de fazer uma atividade, além de você ficar com 0 nessa atividade, você vai ficar com 4 faltas. Tá? Então, fiquem atentos a isso, porque deixar de fazer uma atividade implica em 2 penalidades, digamos assim, né? A nota que você não vai ter, que vai ficar zerada, e as faltas que você vai computar. Então, cuidado com isso. Eu posso faltar? Posso deixar de fazer atividade? Pode, né? Então, cada atividade vale 4 presenças, tá? Ou 4 faltas, se vocês preferirem, né? Então, vocês podem faltar em 4 atividades, né? Porque 25% de falta, né, se você for computar em cima das 64 horas, equivale a 16 aulas, tá certo? Então, você pode faltar 16 horas, né? Vocês podem faltar essa quantidade. E aí, como cada atividade vale 4 presenças, né? Então, você pode deixar de fazer 4 atividades, tá bom? Se você faltar em 5 atividades, você vai ficar com 20 faltas e vai ficar reprovado por falta. Tá bom? Então, fiquem atentos a esses detalhes para que vocês consigam progredir adequadamente dentro da disciplina. É importante vocês saberem que a gente envia para vocês também, ao final de cada quiz ou de cada cômputo de nota, uma planilha atualizada com os dados, as notas de vocês, bem direitinho lá pelo mural do Classroom, tá certo? E aí vocês podem ir acompanhando atividade por atividade para saber se vocês estão indo adequadamente ou não estão indo adequadamente. Então, vocês não precisam esperar até o final da disciplina, ou até a disciplina acabar, para saber qual é a condição de nota de vocês. A gente vai lançando essas notas gradativamente e vocês vão acompanhando também gradativamente para que vocês compreendam melhor, né, como é que é o processo de aprendizagem de vocês. Bom, as nossas aulas virtuais estão acontecendo no Google Classroom, tá certo? Então, a turma é Tecnodocência AD, turma 1, 2025.1, com essa corzinha aí verde, tá? Então, é uma homenagem aí ao pessoal da biologia, tá certo? Então, fiquem atentos e atentas a esse detalhe, mas se vocês chegaram até aqui, certamente vocês já entraram no Classroom e já sabem como é que ele vai funcionar. Nós temos vários espaços virtuais vinculados à tecnodocência, tá certo, gente? Então, visitem, né? Entrem nesses espaços para que vocês conheçam melhor o que a gente faz, porque a gente vai muito mais além do que simplesmente uma disciplina ou 2 disciplinas vinculadas ao Instituto Universidade Virtual ou ao UFC, tá? Então, a gente é muito maior do que isso. Nós temos o nosso site, tá certo? Que é o site da Tecnodocência, que ele tem aqui um formato todo diferente, então vocês podem passear por ele e conhecer um pouco mais aquilo que a gente faz em ensino, pesquisa e extensão. Nós temos um blog com vários aplicativos de várias áreas do conhecimento, então se vocês quiserem conhecer um pouco mais o que a gente faz, né? E o que a gente coloca à disposição de vocês, também podem entrar. Nós temos o nosso YouTube, que de vez em quando vocês vão visitar.
porque os nossos vídeos ficam nesse espaço, né? Mas ele não se limita a essa questão, né, da disciplina. Então ele é um canal no YouTube que tem muito mais coisas. Inclusive nós temos o Tecnodocast, que é um material que a gente faz de 15 em 15 dias para discutir sobre tecnologia digital e docência de uma maneira diferente. Nós temos o nosso Facebook, mas também o Instagram, tá certo? Então, se vocês quiserem nos seguir, nos acompanhar, toda semana a gente manda notícias novas para vocês, tá? Então, tá aqui os nossos endereços, né? O nosso portal ou site é tecnodocência.virtual.ufc.br. Nosso YouTube tá aqui, é só procurar Tecnodocência lá que vocês nos encontram, né? O nosso blog é rcproduçãointelectual.blogspot.com.br. Nosso Instagram também é facinho, @tecnodocência. E se vocês quiserem conversar com a gente um pouco mais detalhadamente sobre algum aspecto, alguma reclamação, alguma dúvida que vocês não queiram colocar lá no ambiente, é só colocar tecnodocência.lab@gmail.com. A gente está à disposição para atender vocês. Bom, nossa primeira atividade, então, é o questionário da ementa, tá certo, gente? Vocês estão vendo esse vídeo, né, para captar todas as informações e responder esse questionário, tá certo? Tá como meio ponto na nota, mas tá errado aqui, tá? Não é meio ponto, não, é 1 ponto na nota. Então, isso aqui vocês tiram aqui dessa ideia e já sabem que é 1 ponto, como eu já tinha falado lá anteriormente, né? O preenchimento vai do dia 7 de abril até o dia 9 de abril, tá? Então, fiquem atentos que começa na próxima segunda-feira, vocês têm até quarta-feira para preencher. Olha, eu sempre trago essa informação aqui, né, nesse momento inicial, para ajudar vocês. Mas é muito comum lá no meio, no final da disciplina, vocês ficarem desesperados novamente, tá certo? Mas não é nada demais, é só para que vocês fiquem mais tranquilos dentro do Classroom, porque ele tem uma peculiaridade que é importante vocês saberem. Quando vocês desenvolvem qualquer atividade dentro do Classroom, é importante vocês informarem para o Classroom, manualmente, que vocês já fizeram aquela atividade. Porque, às vezes, vocês respondem aos quizzes e aos formulários, né? E não é uma ação automática que o Classroom vai compreender que vocês preenchendo lá, ele já tem armazenado essa informação aqui, tá? Apesar de que a gente dá um retorno pessoal, eu diria assim, né? Diretamente para vocês via mural, tá certo? A gente faz isso, mas o Classroom, ele quer que assim que você termine de preencher qualquer quiz ou qualquer formulário, você informe para ele que você fez isso. Então, é uma questão de clicar num botão, tá certo? Fiquem atentos a esse detalhe aí, porque depois é um desespero só. Professor, eu fiz, mas o Classroom não disse que eu fiz, não entendeu que eu fiz, eu fiquei sem nota, eu fiquei com falta, né? E aí é um rebuliço só. Fiquem atentos, então. Quando vocês estiverem aí, por exemplo, nessa atividade, né? Você vai ver trabalho, como eu indiquei aqui, tá certo? E depois, você vai entrar, né, no local onde você vai clicar para ter acesso ao quiz, tá bom? Então, quando você fizer isso, você entra, responde o quiz, tudo certinho, né? E no final você volta para cá e coloca, ó, marcar como concluído, tá? Quando você fizer isso, o Classroom vai entender que você fez aquela atividade. Então, finalizar a atividade no Classroom, né, significa você dizer para ele que você finalizou, tá certo? Ok? Então, fiquem atentos e atentas a isso aí, porque senão você vai fazer, não vai dizer para o Classroom, ele não vai dizer que você fez, vai dizer que está pendente, né? E aí vai ficar desesperado, desesperada. Não precisa, tá? O fato só é que eu não olho para esse detalhe do Classroom, né? Tanto faz para mim se você está pendente ou não pendente. Porque o que eu vou olhar mesmo é a planilha onde você colocou suas respostas. Então, a partir dessa informação é que eu vou saber, né, quanto você tirou naquele quiz, né? Se você fez ou se você não fez. É a partir daí, de maneira manual, que eu vou saber, né, como é que
vocês estão na disciplina e vou dar esse feedback para vocês também manualmente, tá bom? Então, não se preocupem com isso, mas se você ficar desesperado, o problema é esse daí, tá? É porque você não marcou como concluída a atividade. Faça, né? Porque assim você não fica com essa pendência, né, dentro do Classroom. E tá aqui, gente, novamente, né? Nós, da Tecnodocência, temos esse site, tecnodocência.virtual.ufc.br. Nosso e-mail é tecnodocência.lab@gmail.com. Nosso Instagram, @tecnodocência, tá bom? Fico muito feliz de receber vocês aqui, né, novamente, nesse novo semestre, tá certo? Espero que vocês gostem da disciplina, aprendam bastante, esclareçam as dúvidas de vocês, façam comentários, tragam ideias, né, para que a gente possa enriquecer ainda mais esse processo de aprendizagem, viu? Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, né? Vamos começar.